tomadas de uso específico, as tomadas TUIs. Deixei escrito aqui para vocês. Esse tipo de circuito é um circuito de uso específico, como o nome diz, ou seja, são circuitos independentes, ele será ligado separadamente, sozinho. Nós trabalhamos com TUIs quando o circuito ele demanda um equipamento, especificamente ele demanda de 10 amperes para mais, ou seja, a partir aí de 2.500 watts para cima, aí mais ou menos 2.400, 2.500 para mais, ele já entra nessa categoria aqui. Vamos fazer um cálculozinho muito breve. Vou pegar uma calculadora aqui. Vamos imaginar que nós tenhamos aí na nossa residência um micro-ondas de 2.600 watts, beleza? Então vamos lá, 2.600 watts. E aí a alimentação desse equipamento aqui, quando nós olhamos nos dados de placa, nas costas do equipamento, tem ali os dados, frequência, tensão, corrente, entre outras coisas mais ali, dados do equipamento. E aí ele diz o seguinte pra gente, que ele é alimentado em 127 volts. E aí a gente lembra que, que potência dividido pela tensão é a corrente. Então, simplesmente isso, 2.600 por 127. Então vamos lá. 20,47. Olha só. Isso daqui, galera, que nós localizamos, significa que a corrente desse equipamento, ou seja, ela é bem superior a 10 amperes, né? Vamos até colocar um dado aqui de uso específico. Igual ou maior que 10 amperes, beleza? Então toda vez que nós estivermos falando sobre TUIs, tomadas de uso específico, circuitos maiores ou iguais a 10 amperes, beleza? E aí eu fiz um cálculozinho breve para a gente entender. Então olha só, na sua residência, esse equipamento aqui, esse micro-ondas, ele não vai poder ser ligado em um circuito de uso comum, de TUGs. No momento que você ligar ele, ele vai desarmar o disjuntor, porque o circuito de TUGs é normalmente até 10 amperes, 15 amperes, só que são uma série de equipamentos juntos. E só esse cara aqui, ele demanda de 20 amperes, beleza? Então, outro exemplo que nós temos dentro da nossa residência, nós temos aí o chuveiro, a torneira elétrica, um ar-condicionado. Apesar que hoje em dia esses equipamentos de ar-condicionados, eles são otimizados na questão do consumo, então não consomem mais tanto assim. Alguns não há necessidade de fato ser instalado em tubo, porém ainda instalamos ele de forma separada, porque para uma manutenção você consegue desligar somente o equipamento e aí mexer na rede sem desligar a residência, sem desligar demais tomadas aí. Então vamos colocar alguns critérios agora para começar a fazer de fato no papel, e aí a gente vai começar a fazer um desenho aqui também na lousa ou numa folha sulfite A3, A2 aí, não sei, vamos pensar ainda. Vamos acertar algumas coisas aqui. Tomadas de uso específico, já foi explicado. 10 amperes acima, beleza? E ele é utilizado de forma unitária, ou seja, um circuito de TUI para um equipamento. Então você não vai poder ligar dois equipamentos ou mais. Então o chuveiro é um circuito isolado, a torneira elétrica é um circuito isolado, o micro-ondas é outro circuito isolado. E agora, nós precisamos acertar alguns detalhes para o nosso projeto começar a ficar tomar uma forma mais bonita aí, uma forma de projeto real. Então, primeira coisa, nós precisamos saber aí a simbologia de lâmpada, de tomadas de forma correta. Eu deixei na aula passada a simbologia das tomadas, porém eu vou deixar na descrição aqui pra gente um
link aí que vai dar acesso a uma tabela de símbolos. Então eu não vou ficar usando muito símbolo aqui agora para não complicar e não estender o vídeo. Então eu vou deixar lá uma tabela e aí toda vez que nós progredimos você vai lá olhar na tabela, procura o equipamento que você quer ligar, acha o símbolo dele e aí ele será utilizado, beleza? Então olha só, banheiros, vamos falar de área molhada. Banheiro, a norma ela diz o seguinte, que há necessidade de ser instalado um ponto de tomada próximo ao lavatório, porém em torno de 60 centímetros da distância dele. Então, no banheiro, mesmo banheiro, de repente o banheiro, o WC da sua residência tem a necessidade, pelo cálculo de espaço de diversas tomadas, o banheiro ele entra numa cláusula específica, vamos assim dizer, né, em um tópico específico da norma. No banheiro só exige de uma única tomada de uso geral. De uso geral, ou seja, você que tem uma barba grande pode ligar uma barbeadora, a sua esposa, você que é moça pode ligar ali um secador de cabelo, uma chapinha, alguma coisa do gênero. Então, tomada de uso geral é tomada de acesso rápido, você conecta algum equipamentozinho, carregador de celular, alguma coisa do tipo e faz a utilização e remove. Lembra disso? Agora, tomada de uso específico não, ela é fixa para aquele equipamento. Então, vamos lá. Voltando a falar da tomada no banheiro, TUG, área molhada. Nós teremos uma única tomada, certo? Próxima ali ao lavatório, numa distância de 60 centímetros, porém não pode estar no limite do box, dentro do limite do box em 60 centímetros. Vamos imaginar que aqui é o box, certo? Aqui é a área fora do box. Então, essa área aqui, pessoal, entre a tomada e o box não pode ser menor que 60 centímetros. Beleza? Não pode ser menor que 60 centímetros. É a única tomada de uso geral. E aí no banheiro vai ter outra tomada também. E aí nós vamos entrar com quem? Com a TUG, tomada de uso específico. Eu vou fazer uma perguntinha para você, beleza? Responde aí, pode falar alto que eu vou ouvir. Qual equipamento você acredita que seja de uso específico dentro do banheiro? Vou te dar um tempinho aí, pensa aí. Não, errou, não é isso aí que você falou não, é brincadeira. Beleza? Pessoal, tomada de uso específico dentro do banheiro. Só temos quem? O chuveiro, beleza? E o chuveiro, que altura que ele vai ser? 2 metros de altura, né? Você não vai deixar a tomada do chuveiro no chão, né? Me ajuda aí, pessoal. Beleza? Então olha só, nós temos aí o chuveiro. Então vamos fazer uma contagem rápida aqui. Então olha só, no WC nós teremos quem? Um ponto. E aí eu vou colocar aqui que o chuveiro da minha residência é em watts. Olha só, um detalhe também, quando nós falamos de TUs, nós não colocamos em VA, nós colocamos diretamente em watt. O VA nós vamos transformá-lo em watt, mas ainda não é watt, beleza? É volt ampere, é potência aparente. Aqui é a potência consumida de fato. Então olha só, eu vou colocar um exercíciozinho aqui para que nós tenhamos algumas TUs ao longo do circuito da nossa residência. Então olha só, eu vou pedir que você coloque a sua tomada de uso específico no banheiro, vou pedir que você coloque as 2 tomadas de uso específico, 2 não, 3, beleza? 3 tomadas na cozinha, eu vou colocar CZ, beleza galera? 3 pontos, e aí eu vou pedir que você coloque um ponto para a torneira elétrica, um ponto para a torneira elétrica, outro ponto para o micro-ondas, tá? E o terceiro ponto para o forno elétrico. Beleza? Então olha só. No banheiro nós teremos um ponto específico, na cozinha nós teremos 3, e aí eu vou colocar na sala, eu vou apagar porque acho que vai ficar muito baixo no vídeo, vou colocar um pouco mais para cima. Na sala, nós teremos aí, eu vou colocar um ar-condicionado, beleza galera?
como eu havia dito anteriormente, hoje em dia os equipamentos de ar-condicionado já não são tão vilões assim, né? Em relação ao consumo de energia elétrica. Porém, vamos fingir que nós ainda temos um vilão aqui. Então, olha só, sala, um ponto, quantidade de pontos, tá? Um ponto. E aí nós faremos a utilização do que? Do ar-condicionado, ar-conde, certo? E aí, olha só, vamos deixar aqui as potências em aberto. Eu vou pedir que você dê uma pesquisada na internet aí, mais ou menos, alguns equipamentos. O chuveiro da sua casa, você vai colocar o da sua casa porque ele vai ser maior que 10 amperes, eu tenho certeza absoluta, não existem chuveiros menores que isso. A torneira elétrica, você também vai colocar um ponto específico, não existe torneira elétrica com consumo menor do que isso. Agora, o micro-ondas e o forno elétrico já até existem, então eu peço que você procure na internet, caso você não tenha esses equipamentos na sua casa, ou então você chuta um valor qualquer, desde que seja acima de quem? De 2.500, nossa, ficou feio aqui, 2.500 watts. Então esses dois equipamentos aqui, eles só precisam serem maiores do que 2.500. Poxa, eu quero fazer 2.500, beleza, fechou, pode colocar 2.500 para os dois. Se você quiser colocar um outro valor também, sem problema. Agora eu te desafio a colocar maior do que isso, porque depois nós entraremos nos cálculos de corrente por condutor, ou seja, nós precisaremos calcular o condutor elétrico. Quem que é o condutor? É o fio, né, galera? Quem vai transportar aí a tensão e a corrente. E aí nós precisaremos fazer alguns cálculos. Então coloquem valores diversificados aí, beleza? Não se esqueçam que eu deixarei uma descrição aí, eu vou arrumar uma tabelinha com os símbolos conforme quem? A NBR 5410. Nós não inventamos simbologia, terminologia, nós não inventamos nada, galera. Tudo que é feito aqui é pautado em alguma documentação, em algum órgão normatizador, beleza? Então olha só, vou pedir que vocês coloquem esses pontos específicos agora na residência de vocês. Vamos falar rapidamente aqui da cozinha. Nós falamos ali dos pontos sobre a bancada, que a norma pede, que tenham 2 pontos em cima da pia. Lembrando, um desses pontos será ponto específico e outro ponto será uma tomada de uso geral, tudo. Só que toda vez que você coloca uma tomada de uso específico, ela não entra na contagem de tubos. Um exemplo, como se você fez lá o cálculo de perímetro e na sua cozinha deu uma quantidade de 5 pontos, beleza? E aí a norma diz o seguinte, que há necessidade de pelo menos 2 pontos estarem em cima de quem? Da pia. Então vai ser, nós colocaremos 2, aí sobrarão 3? Não vai ser dessa forma. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar os 2 pontos sobre a pia, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, desses 2 pontos, um é o TUI, que vai ser quem? A torneira elétrica. Então desses 2 aqui a gente vai tirar um. Então olha só, um ponto vai ser um ponto de uso comum e aí sim, nós teremos mais quantos? Mais 4. Então observe o seguinte. Então nós teremos um TUI e um TUG. Onde eu quero chegar com isso? Toda tomada de uso específico, ela não deduz do cálculo da tomada de uso geral. Se eu preciso de 5 tomadas em um ambiente, 5 tomadas de uso comum, tudo, e eu preciso também ter uma TUI, a TUI que eu instalar não vai entrar nessa contagem, ou seja, são os 5 mais 1. Mas eu tenho 2 equipamentos de uso específico, então são 5 mais 2. Se eu tiver 3, 5 mais 3. Então cada tomada de uso específico vamos assim dizer, é pensada separadamente. Então se eu instalar um ponto específico, não vai deduzir da quantidade de tomadas de uso geral que eu preciso ter no ambiente. Beleza, galera? Então, bora aplicar isso daí na nossa residência, ou seja, na nossa planta baixa. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.